palavras É depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, depois de Lucas. no Novo Testamento. Então aqui são palavras do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus ensinando. Quem tiver com Bíblia aí, abra. Quem não tiver. A videira e os ramos. Poxa, Eu isso sei. aqui é, não sei de quem é. Então vamos fazer a leitura. A palavra de Deus aqui diz assim. É o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Então o texto aqui diz o seguinte, ó, Jesus falando, veja aqui o que, é que o Senhor Jesus está dizendo. Então Jesus aqui diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E isto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros.
guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão, por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera nem lhe houvera falado, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também têm odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Glória a Deus. Então fizemos aqui a leitura deste capítulo. Esse capítulo aqui foi escrito pelo apóstolo João. Mas o apóstolo João estava com Jesus no momento em que Jesus proclamou esse sermão e ensinou. Jesus ficava ensinando a sua palavra, ensinando os procedimentos de salvação para o povo. Então aqui muitos já devem ter ouvido falar na Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Alguns não crêem, mas aqui Jesus fala disso. Aqui Jesus fala do Pai, fala dele, que é o Filho, fala do Consolador, do Espírito Santo. Então vamos começar a abordar aqui esse capítulo. Talvez não dê tempo a gente terminá-lo hoje, mas aí no próximo sábado a gente continua. Então aqui, a grande maioria aqui já confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Já fui testemunha aqui de muitos que confessaram, de que se reconciliam a Jesus como Senhor e Salvador. E veja, Jesus começa o texto dizendo: eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Então Jesus é a videira, nós somos os ramos. O ramo está ligado na videira. A videira ali, pensa a videira como ali, aquele galho, o tronco principal. João capítulo 15. Então nós estamos ligados a Jesus. A partir do momento que você se converte, reconhece-se pecador, confessa a Jesus como Senhor e Salvador, você está ligado a Ele, ligado à videira. E cada um de nós somos um ramo desta videira. E assim ele faz essa parábola, essa analogia com a videira, né, para nos ensinar, para facilitar a nossa compreensão, que nós estamos ligados a Jesus. E para isso a gente precisa produzir. A partir do momento que a gente se converte, aí ele diz que a gente precisa dar fruto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Né? Então o que seriam esses frutos? Ele diz que cada um de nós passamos a ser ramos. E nós, como ramos, precisamos frutificar. Frutificar em boas ações, frutificar em um comportamento de obediência, frutificar em uma vida de reverência a Deus soberano, que nós consagramos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então Jesus exorta cada um de nós que nos achegamos a Ele, que o confessamos como Senhor de nossas vidas. Ele diz: olha, se eu sou o Senhor, me honre como Senhor. Você é um ramo e o ramo precisa produzir. O ramo precisa dar frutos. Mas aí ele diz: olha, agora você não vai poder ficar em mim sem dar fruto. Você não vai poder ficar na videira ocupando o espaço sem dar fruto. Ai, mas estou sem dar fruto. E ele ensina, exorta, corrige.
Aí continua sem dar fruto. Aí ele, como Senhor, soberano, todo-poderoso, o que é que ele faz? Ele corta. Você está só se declarando. Eu posso estar só se declarando verbalmente. Mas se eu não estiver dando fruto com a minha vida, Jesus diz, ó, eu te corto. Quem diz isso? Jesus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele diz, versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, o agricultor corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Então, a gente fala muito que a salvação é individual. E cada um tem que cuidar da sua salvação. Precisamos servir a Deus com temor e tremor. Temor a Deus. Aí você vai respeitá-lo. Aí você vai procurar obedecer a Deus. Procurar ter uma vida de reverência a Deus. Né? Às vezes se converte só da boca para fora, se confessa ao Senhor só por uma situação ali de perigo. Aí clama a Deus, ele é misericordioso, aí ele socorre, dá a vitória ali naquela situação, a pessoa fica, né, converte, mas não quer ter essa vida de estar ligada à videira e produzindo. Quem é que quer planta aí para ter produção, algum tipo de alimento aí, e ele não produz, o pessoal vai dar dinheiro? Elimina. Não pode ficar ocupando espaço sem se usar à toa. Então temos que saber isso. E aqui é Jesus falando, ele diz, eu sou a videira. Se o ramo estiver na videira e não der fruto, o agricultor corta. O agricultor é o que cuida, que está ali, né? Então ele diz, ó, o 3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aí vem a importância de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai trazer essa purificação de vida. Né? A palavra de Deus diz, sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. O que é ser santo? É ser separado para Deus. E esse processo de santificação a gente alcança pelo ensinamento da palavra. A palavra de Deus é que vai trabalhando em nossos corações, vai nos convencendo do pecado e a gente vai se convertendo a Deus e vai deixando a prática de vida do pecado. Então o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos, dizendo para nós hoje, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso aqui é o Senhor Jesus falando para os seus discípulos. E você já está limpo pela palavra que tem ouvido aqui, que tem ouvido a palavra de Deus em outros locais. A palavra de Deus tem poder para purificar o homem. Muitas vezes, mas não tem feito isso em mim. É porque você não tem permitido. O Senhor Jesus disse que está à porta e bate. Ele só entra se você abrir. Se você deixar essa palavra agir na sua vida. A palavra de Deus tem poder para nos purificar. E se você não for purificado pela palavra de Deus, você não vai frutificar para Deus. Se você não frutificar para Deus, você vai ser cortado e lançado fora.